bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. No destaque de hoje, Maria Helena Rochelas, diretora do Centro Alceu Amoroso Lima para a Liberdade, aqui em Petrópolis, na Mosela. Na agenda tecnológica, tudo aquilo que é importante para a cidade, para a região, quando o assunto é ciência, tecnologia, inovação e educação. 23 de setembro de 2014, eu sou Márcio Campos, estamos começando uma nova edição do programa Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Ser motorista não é somente estar à frente do volante, é ter conhecimento e habilidade ao dirigir. Aqui na Autoescola Cruzeiro, você conta com profissionais qualificados e uma frota com veículos novos, aulas teóricas e práticas, cursos de reciclagem de atualização para renovação de sua carteira de habilitação. Faça-nos uma visita. Rua do Imperador, 504, Sala 102. Telefone 2243-7649. Autoescola Cruzeiro, ensinando a ter respeito e responsabilidade no trânsito. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento e hoje no destaque a diretora do Centro Alceu Amoroso Lima para a Liberdade, na nossa entrevista do programa. Mas antes disso, a nossa agenda tecnológica. Bom, na agenda tecnológica dessa semana, temos aí a chamada da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que acontece do dia 13 a 19 de outubro. Vamos ter vários eventos aqui na cidade e se você tiver interesse em divulgar o seu evento, também comunique a gente. Falando sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o LNCC já tem a programação pronta para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Visite o site do LNCC, www.lncc.br, ou nossa página no Facebook, que contém a programação do LNCC e seus parceiros. Em particular, vamos destacar aqui a palestra de Fábio Porto, doutor, que esteve aqui com a gente falando sobre grandes volumes e processamento de grandes volumes de massa de dados, e vai fazer uma palestra sobre ciência no esporte. Também, no LNCC, até o dia 30 de setembro, estão abertas as inscrições para o curso de mestrado e doutorado em computação científica. Quem tiver interesse, entre na página do LNCC novamente e faça a sua inscrição. E também encontram-se abertas na UCP, a Universidade Católica de Petrópolis, inscrição para pós-graduação em gestão educacional. Você que quer se qualificar na cidade, tanto na área de modelagem matemática do LNCC ou na área de educação, tem oportunidades abertas. Agora, a gente começa com a nossa entrevista com Maria Helena Rochelas. Bom, estamos aqui com a entrevista recebendo Maria Helena, né? Obrigado por aceitar nosso convite para falar sobre o Centro Alceu Amoroso Lima. É um prazer estar aqui com a gente. Hoje o nosso programa é de ciência e tecnologia. Temos uma pauta extensa nessa área em educação e inovação. Mas hoje o nosso foco aqui é mais na área de educação, mais na área das liberdades, que cerca todo esse contexto de educação, ciência e tecnologia. Então, é um prazer tê-la aqui. Já vou começando com a nossa primeira pergunta, né? Quem foi Alceu de Amoroso Lima? Bem, bom dia a todos os que estão assistindo o programa. Agradeço ao Márcio o gentil convite, porque é sempre bom a gente falar das coisas que estão acontecendo em nossa cidade. Dr. Alceu foi um intelectual bastante comprometido na área de direitos humanos, muito respeitado nas igrejas, apesar de ser católico. Ele era aberto a toda uma visão ecumênica. E a casa dele, que é sediada aqui em Petrópolis, é uma unidade da Universidade Cândido Mendes, e lá nós desenvolvemos vários projetos, sempre em sintonia com o pensamento humanista do Dr. Alceu. Qual a relação do Dr. Alceu com a cidade de Petrópolis? Como é que se relaciona com a cidade? Olha, o Dr. Alceu gostava muito de Petrópolis. A casa dele era uma espécie de um santuário, lá na Mosela, onde ele recebia apenas os amigos muito íntimos, a família. Agora, era um assíduo, como é que eu vou te dizer, um andarilho de Petrópolis. Ele almoçava sempre no Copacabana, ele ia muito ao D'Angelo para tomar chá,
Ele comprava flores, tinha uma loja, se eu não me engano, Lusitânia, que era ali ao lado do D'Angelo. Ele levava sempre flores para a esposa dele, e ele gostava muito da cidade. Era um repouso do guerreiro, né, como nós chamávamos. E lá tinha a biblioteca dele, que é uma coisa maravilhosa, que a gente conserva. Então, a cidade, para o doutor Alceu, era como uma segunda cidade, né? Ele era carioca, mas Petrópolis ele considerava a segunda cidade. Como é que surgiu o Centro Alceu Amoroso do Lima? Olha, o doutor Alceu morreu em 1983. E aí o professor Cândido Mendes, que era muito amigo do doutor Alceu, resolveu comprar a casa de porteira fechada da família e transformar num centro que fosse um centro acadêmico, mas ao mesmo tempo comprometido com a defesa da liberdade das pessoas, com a defesa da cultura, enfim, da área de direitos humanos. Por isso o nome do Centro Alceu é Centro Alceu Amoroso Lima para a Liberdade. Qual a relação do doutor Alceu com a questão da liberdade, da democracia? Bom, na época do golpe, o doutor Alceu foi uma das vozes mais ouvidas e nunca silenciadas em favor dos direitos civis das pessoas, não é? Ele tinha uma coluna semanal no Jornal do Brasil, na Folha de São Paulo, e lá ele era uma abertura para a questão dos direitos humanos. Ele ajudou muita gente na questão de pessoas que estavam sendo deportadas para depois anistiar e trazer para o Brasil, não é? E era uma voz super respeitada. E ele dizia sempre que ele não entrou na política por uma opção, ele entrou na política porque era o caminho dele como cristão na defesa da liberdade das pessoas. Qual a relação, qual a importância assim, a gente tem um intelectual com uma referência aqui na cidade, qual a importância de ter um intelectual para a formação de uma visão de país? Olha, porque o doutor Alceu, ele era uma personalidade do mundo, ele não se restringia ao Brasil. Ele foi um dos representantes na Comissão Brasileira de Justiça e Paz, na época do Concílio Vaticano II, e é um polo. Às vezes as pessoas, coisa de meses atrás, se falava muito da Casa da Morte aqui em Petrópolis, não é? Que a Casa da Morte praticamente foi no Brasil inteiro. Teve redutos onde eram mais ferozes, né? A questão da tortura. Agora, o Brasil inteiro sofreu nessa época. E se a gente tem uma casa considerada a Casa da Morte, a gente também tem uma Casa da Vida, que é a casa onde morou o doutor Alceu e que é, sem nenhuma dúvida, o ícone na defesa da liberdade e que foi um ícone na época da ditadura. Bom, temos aqui um pequeno vídeo que mostra assim, um flashzinho, né, uma passagem rápida sobre a casa de Alceu de Amoroso Lima para a Liberdade. Vamos lá, passar rapidinho o flash do vídeo. A senhora pode comentar um pouco sobre a casa, né, onde ela fica localizada? Eu gostava muito de passear naquela varanda, entendendo? Onde ele pensava, onde ele refletia sobre os artigos. Tem um corrimão do lado direito, que depois que ele faleceu, ele escrevia todo dia para a filha dele lá em São Paulo, que era uma monja beneditina. E ele reclamava com os Correios que não tinha um corrimão para subir como ele tinha na casa dele. Olha lá, a gente vê bem ali. E depois que ele morreu, a professora Vera Tuluá, que vocês devem conhecer, que foi durante muito tempo diretora do Correios, conseguiu que botasse um corrimão lá para as pessoas mais velhas subirem. A casa, a gente procura conservar os espaços museológicos, mas ao mesmo tempo é um espaço administrativo, um espaço que acolhe associações de moradores quando não tem lugar para fazer suas reuniões, onde nós temos um curso de informática para população de baixa renda e, nesse momento, focando no pessoal da terceira idade. Então, é uma casa ampla, que contém o arquivo do Dr. Alceu e a biblioteca dele, e que está sempre aberta ao público e fomentando a cultura em Petrópolis. Qual é a relação da Cândido Mendes, da Universidade de Cândido Mendes, com a casa? Como é que esse apoio se concretiza? Como eu disse a vocês, né, no início, a casa foi comprada pela Cândido Mendes. O doutor Cândido é o presidente do Centro Alceu Amoroso Lima, eu sou a diretora, ele é o presidente, e a casa é uma unidade da Universidade de Cândido Mendes. E a gente não foca só
Eu sempre falo que o Centro Alceu tem 2 pés, um na área acadêmica e o outro na área popular. E a gente procura entrelaçar essas 2 áreas, porque todas as 2 têm saberes e as 2 juntas podem contribuir para a vida cultural, não só de Petrópolis, mas do nosso Brasil. Bom, a Casa da Liberdade, a senhora estava falando aí, tem 2 aspectos, o da academia e o do viés popular. Na área acadêmica, quais são os projetos que a Casa desenvolve? Olha, nós temos o projeto, nós estamos colocando agora todo o arquivo do Dr. Alceu informatizado. Temos muitos pesquisadores de fora de Petrópolis, do Paraná, do Chile, dos Estados Unidos. E nós, todo ano, nós temos uma coleção chamada Coleção Presença de Alceu, que a gente reedita os livros do Dr. Alceu, sempre contextualizado, há sempre uma contextualização nesses livros, e a gente procura também editar obras de pessoas que tenham um pensamento humanista e comprometido com a questão da justiça. Nós programamos seminários, dia 29 agora vai ter um no Rio, promovido pelo Departamento de Ciências da Religião da Cândido Mendes, e o Centro Alceu dando o apoio, que vai ser sobre a questão islâmica. E na área popular, o que a Casa realiza em termos de projetos? Olha, nós realizávamos muito mais projetos do que a gente realiza hoje, mas como nós não queremos ser donas dos projetos, a gente quer que os projetos, a gente dê o início e depois eles sejam encampados, que eles sejam acolhidos, como foi a questão da reciclagem em Petrópolis. Nós começamos há 20 anos atrás com um projeto com os papeleiros. Era a Associação de Papeleiros Unidos Venceremos, o nome dado por eles, a APUV. E depois fizemos uma parceria com a Prefeitura. A Prefeitura, há 3 anos atrás, encampou esse projeto. Então, nós não estamos mais tão focadas nessa área de reciclagem, apesar de que vamos dizer, atitudes cotidianas do bem-estar, né, do meio ambiente, nós estamos em cima. Nós temos também um projeto muito bom chamado a Questão Indígena na Sala de Aula. Eu trabalhei 4 anos na assessoria do Museu do Índio do Rio de Janeiro e trouxe esse projeto para Petrópolis, que durou também 18 anos, chamava-se a Questão Indígena na Sala de Aula. E esse projeto está acontecendo em São Paulo, em algumas regiões do estado do Rio, e agora a gente também deu uma parada com ele. Mas continuamos com outros tipos. Nós temos o projeto de iniciação à informática, que é uma parceria com a Alemanha, e onde, né, eu também já me referi a ele. São aulas gratuitas para pessoas que querem aprender a informática. Nós focávamos em adolescentes, mas com a história de toda a comunidade tem lan house, toda escola tem, hoje em dia, uma aparelhagem boa. Nós estamos focando no pessoal da terceira idade. Nós temos um projeto chamado Biblioteca Volante Comunitária, que é uma van que vai para as comunidades com biblioteca e fica durante um mês e meio, desenvolvendo o hábito da leitura com as comunidades. Como nós nos retirávamos da comunidade, havia muita pena das crianças, porque os livros iam embora, nós criamos outro projeto chamado Biblioteca Comunitária Tristão de Ataíde, e que já atua em várias comunidades. A gente doa livros, são perto de 100 livros, novos e seminovos, como se fosse mesmo um embrião de uma biblioteca. E aí a comunidade vai. Os 3 últimos que nós doamos foi para o professor Valdemar Boff, lá na Baixada, e para a comunidade do Cerro Corá, no Rio de Janeiro. Agora, como é que a comunidade pode participar, seja através, fazendo os cursos da terceira idade ou se envolvendo com esses projetos desenvolvidos pelo centro? Você entra no contato com o Centro Alceu, que o telefone é 2242-6433, Rua Mosela, 289. Nós funcionamos de 9h30 até as 7 horas da noite, de segunda a sexta-feira. Eu também queria relembrar um projeto que nós vamos para o 22º ano. Começou em Petrópolis, que é um projeto de estudo bíblico ecumênico. Ficou 10 anos em Petrópolis e agora a gente está na Baixada Fluminense. Nós fomos para Magé e agora estamos abrigadas num polo da PUC do Rio de Janeiro, em Duque de Caxias. No caso dos cursos para a terceira idade, como é que uma pessoa pode se inscrever nesses cursos? É exatamente o curso diário, isso que eu estou te falando. Né? Você liga para lá, os cursos acontecem nas segundas e quartas-feiras o dia inteiro e a pessoa pode escolher o horário.
ela tem que ser indicada por uma instituição, ou sua igreja, ou seu sindicato, ou sua associação de moradores, a sua comunidade, você tem que ser indicado por ela. Primeiro, para a gente poder privilegiar mesmo quem precisa. E segundo, para mostrar que a organização sempre faz bem para qualquer instituição, qualquer movimento. Vai ter uma formatura dessa turma agora. Agora, em novembro, nós vamos formar 10 pessoas, né, que terminaram, são cursos básicos, é o Windows, é o Excel e também o acesso à internet. Todo ano tem um prêmio Alceu Amoroso Lima, organizado pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Como é que isso acontece? O prêmio ele acontece nos anos pares, na área da poesia e liberdade, quer dizer, são pessoas, né, intelectuais do mundo acadêmico, e podem ser também, claro, poetas populares, e que concorrem a esse prêmio. E nos anos ímpares é na área de direitos humanos. Esse ano foram escolhidos o Armando Freitas Filho, que é um poeta bastante conhecido, e o pós-mortem vai ser para o nosso querido saudoso Ariano Suassuna. Esses nomes são escolhidos durante uma reunião com um grupo de trabalho Alceu Amoroso Lima, no qual fazem parte o Dr. Cândido, o Cícero Sandrone, o Patrus Ananias, que foi ministro do Desenvolvimento e Combate à Fome, o jornalista Zuenir Ventura, também o saudoso Luiz Paulo Horta, Dr. Plínio de Arruda Sampaio, e essas pessoas indicam nomes e naquele momento há uma votação e são escolhidos. É um prêmio em dinheiro e é um prêmio também que tem um troféu, que é uma ânfora, enfim. Só receber um prêmio com o nome Dr. Alceu, eu penso que já é algo muito importante. Estava comentando da entrevista no YouTube, né, que a gente estava conversando nos bastidores, do programa do Roberto Dávila, do Canal Livre, e aí tinham vários personagens lá, Otto Lara Rezende, o professor Alceu, né, como entrevistado, Lígia Fagundes Telles. O Brasil carece de intelectuais desse porte. Qual a opinião da senhora? Olha, Márcio, eu acho que o Brasil carece de pensadores, né, de pessoas que possam pensar e também possam agir no campo social, político e religioso. Havia um sentimento no Dr. Alceu muito grande de esperança. Quer dizer, eu não sei se também é a geração da gente que se habituou com um certo tipo de intelectual, que agora nós não vemos, mas eu penso que figuras como o Dr. Alceu, como você citou, Otto Lara, Clarice Lispector, fazem falta, mas ao mesmo tempo há uma geração aí que está buscando caminhos que possam levar sempre à melhoria do ser humano. Qual foi a importância do Dr. Alceu para a questão da educação? Ele tem muita publicação na área de educação também. Qual era o ponto de vista dele na área educacional? Ele era muito chegado ao Paulo Freire. Então, todo esse aspecto, a forma do Dr. Alceu agir na vida, eu penso que é do educador, porque o educador não precisa só escrever livros. O Anísio Teixeira, que também foi contemporâneo do Dr. Alceu, que era outro ícone da educação, Darcy Ribeiro, que era muito amigo dele. Então, eu penso que a forma do Dr. Alceu agir não era de uma educação bancária, quer dizer, de uma educação só de informação, era uma educação também de formação e de referência. Estamos chegando aqui ao final do nosso programa, né? Queria que a senhora fizesse um convite à nossa sociedade petropolitana para conhecer o Centro Alceu Amoroso Lima, a nossa Casa da Liberdade, o nosso ícone aqui na cidade, que todos nós temos que valorizar e respeitar. Olha, a casa está aberta a todos que quiserem conhecer. Nós fazemos parte do Conselho Municipal de Cultura. Então, agora há uma programação. Amanhã nós vamos ter uma reunião para poder fechar horários, datas. E temos uma biblioteca, várias bibliotecas. Tem a do Dr. Alceu, que é a principal, mas nós temos a Biblioteca Indígena Marçal de Souza, que é a única biblioteca indígena que existe em Petrópolis. Nós temos toda a correspondência trocada
entre Dr. Alceu e vários intelectuais. A gente estava falando aqui agora mesmo, né, na questão de como é que o mundo acadêmico está hoje em dia. Você vê que, eu penso que com a velocidade que as coisas acontecem hoje, você não tem mais tempo para meditar, para escrever como ele escrevia para os correspondentes dele. Então, é um material, é uma fonte primária para tese, doutorado, em todas as áreas, educação, filosofia, religião, política. Está aberto, né, para as pessoas poderem manusear o material que não está... pegar, de repente, você pega uma carta do Carlos Drummond de Andrade para o Dr. Alceu. Vai sair, está sendo preparado para ser lançado agora no final do ano, a correspondência do Dr. Alceu com o Carlos Drummond de Andrade. Então, é um material riquíssimo que está lá aberto para quando vocês quiserem conhecer a casa, que é um patrimônio da cidade de Petrópolis. Quando o doutor Cândido comprou a casa, várias instituições do Rio, que eu não vou nomear aqui, mas quiseram levar o acervo para o Rio, dizendo que no Rio ele teria muito mais possibilidade de pesquisa do que de Petrópolis. E nós fizemos força para ficar aqui, porque a gente sabia do amor que o doutor Alceu tinha pela cidade. Então, a casa está lá aberta, esperando vocês para poder contribuir com a nossa cidade, não só na área de cultura, mas nas áreas de ciências humanas. Tem uma associação de amigos da Casa da Liberdade, existe uma associação, né, de amigos do Dr. Alceu, que busca, com uma associação de amigos do Museu Imperial, uma associação de amigos do Museu do Índio lá do Rio, procura colaborar para ajudar nas atividades do Centro Alceu. Então, se você quiser fazer parte, também basta comunicar-se conosco, 2242-6433, Rua Mosela 289. Maria Helena, muito obrigado pela sua participação. A gente está aqui falando de ciência e tecnologia, mas não pode deixar de falar de ciência e tecnologia se não falar de liberdade, de democracia. E temos um centro aqui importantíssimo na cidade, o Centro Alceu Moroso Lima, a Casa da Liberdade aqui em Petrópolis. Estamos encerrando o nosso programa aqui ao vivo, nessa terça-feira, 10 da manhã, 10h30 da manhã. Você sabe, nosso programa é ao vivo toda terça-feira. Temos uma reprise às terças-feiras, às 21h30. E quando você quiser, no nosso Facebook, TV Ciência e Movimento, você participa, opina, dá sugestão sobre a nossa programação e também no nosso canal no YouTube, TV Ciência e Movimento. Foi um prazer tê-la aqui com a gente. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.